Oi, gente. Boa tarde mais uma vez. Vocês estão aí e estão me ouvindo? Então, dá um sinal aí, vai, amigas do meu coração. Mandem um joinha aí se estiverem me ouvindo bem, só pra gente ter certeza de que o fone tá funcionando direitinho. Legal? Estão me ouvindo bem? Tava com saudade das lives, obrigada. Pois é, 4 diazinhos sem lives, né? Mas tudo bem, retomamos a rotina. Todo mundo me ouvindo pelo jeito, né? Sim, boa tarde Aline, boa tarde Júnior, Edinaldo, Tati querida já tá aqui, Paulo Duarte, Slaine Silva, Carla Santos, always here, obrigada Carla. Todo mundo me ouvindo sim, tá sim, legal. Então, gente, vamos continuar falando do nosso assunto único, que é a Covid-19 e os vários ângulos dessa história. E um deles que me chama bastante atenção é um assunto que a gente mantém sempre muito abaixo do nosso radar. Eu acho que a gente fala muito pouco disso e que a gente entende como uma situação que nos é dada e que tem pouca importância que mude, sabe? Por quê? Porque dessa situação que a gente está, que é uma situação de privilégio, não é tão importante porque é uma coisa que a gente já tem como certa desde que a gente nasce, que é saneamento básico. Aquele troço que fica enterrado, que ninguém vê, os políticos em geral não se beneficiam diretamente disso porque não são obras gigantes acima da face da terra visíveis para todo mundo, né? Fazer saneamento básico é fundamental. A gente não teria esse problema de saúde, o impacto, pelo menos, tão violento desse problema de saúde que a gente está tendo agora, se a gente tivesse saneamento básico para todos. Então, acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso e eu trouxe a pessoa aqui para falar sobre isso para vocês. Tá meio embaçado? Bom, gente, eu limpei essa câmera quando eu comecei a gravar hoje. Tá embaçada de novo? Vou tentar. Pronto. Vamos ver se vai. Boa tarde para você que está chegando agora. Linda, você, muito obrigada. Saneamento básico, eles não ligam porque não lucram com isso, porque não é visível, né? A obra visível chama mais atenção, é sempre um interesse mais imediato de quem lida com política, mas a gente pensa pouco em política social, né? Eu acho que é a conexão. Talvez. Não, meu foco não é, gente. Tá direitinho. Deixa eu até botar o óculos pra ver. Que você sabe, né? Não, aqui tá super focadinho pra mim e a câmera tá limpinha agora, tá? Pode ser conexão? Pode ser conexão, mas paciência, a gente está trabalhando com uma conexão que não é perfeita todos os dias e a gente conhece já os percalços desse negócio de entrar ao vivo com uma conexão que tá só média, tá bom? Então, queria trazer para vocês. Hoje preside o Instituto Iguá de Sustentabilidade, que é a Renata Ruggiero. Já estou tentando incluir ela aqui. E vamos ver se a gente tem um papo bom. Renata, tudo bem? Tudo bom, Ana Paula? Primeiro gostaria Boa de tarde para agradecer. você. Continua, Você está querida. me escutando? Queria te agradecer aí pelo convite para a gente bater esse papo sobre esse tema tão crítico e tão importante aí e que esse momento está trazendo à tona, né? Eu acho que é super importante falar sobre isso, principalmente nesse momento, né? As pessoas, é um assunto sobre o qual tem muito baixa informação, a informação é pouca, Uhum. ela interessa pouco às pessoas, porque, como eu estava dizendo antes de incluir você aqui, quem nasce com esse privilégio dado não liga muito para ele, né? Aliás, todas as coisas que nos são dadas de origem ficam pouco importantes na nossa vida porque a gente pensa muito pouco sobre elas e a gente não pensa que tem uma multidão infinita de pessoas que, como nós, vivem neste país, são brasileiros, não têm acesso a saneamento básico e, portanto, estão numa situação muito, muito, muito mais vulnerável. Esse aqui é o Mané, que sempre resolve aparecer no meio das lives, pulando ali, meu cachorro, que adora ser personagem principal. Oi, Mané, você já deu tchau para todo mundo aí, beleza? Então tá bom. Renata, eu sei que você preside um instituto de sustentabilidade
tem um papel importante, tem vários assuntos que eu quero conversar aqui com você, mas eu queria começar de saneamento e aí a gente vai para a atuação do Igual em outras frentes, a importância de falar sobre sustentabilidade nessa hora, mas vamos começar pelo saneamento. Por que, na sua opinião, tanta gente não tem saneamento básico no Brasil e qual o impacto disso na disseminação de um vírus como o novo coronavírus? Sim, acho que a gente tem, só para trazer um panorama do cenário, né, que a gente tem de saneamento no Brasil, e é bem como você falou, é um tema que é tão distante da sociedade, a gente normalmente a água sai da torneira, vai pelo vaso e a gente não para pensar sobre o caminho que isso acontece, sobre quem não tem esse privilégio que é tão básico, né, que para a gente já faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente tem um Brasil que ainda convive, né, em 2020 com 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Né, 35 milhões são 17% da população, que é equivalente à população do Canadá inteiro. E no caso do esgoto, o cenário é ainda pior. Né? A gente tem hoje 48% da população brasileira que não tem acesso à coleta e a tratamento do esgoto. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que são pessoas que ou vivem com esgoto a céu aberto, né? Então aquelas imagens que a gente às vezes vê de crianças brincando em esgotos, em favelas, enfim, e que tem toda uma consequência de saúde super sistêmica, né? De educação, de produtividade, com questões ambientais, então todos esses impactos decorrentes. E outra parte da população que não tem coleta de esgoto e vive com fossas, né? E daí você pode pensar, poxa, mas então o problema está resolvido com as fossas. Não, não está, porque o que a gente não sabe é que boa parte das fossas são feitas de forma inadequada. Então, muitas vezes elas estão contaminando, a fossa está contaminando o próprio lençol freático da água que a gente mesmo está consumindo. Né? E isso está no campo invisível, a gente não consegue visualizar essa contaminação. Né? Então, por isso a questão é tão crítica. E fora do esgoto coletado, também o índice do esgoto tratado é muito pequeno. Né? Então, a gente tem hoje só 46% do esgoto coletado que é tratado. Né? O resto acaba indo para os rios, acaba indo para uma série de outras fontes que acabam contaminando e tendo todo um reflexo sobre o meio ambiente também. Gente, então é um cenário que... Deixa eu chamar a atenção de vocês para esses números. Quase metade da população brasileira não tem esgoto. Quase metade da população brasileira não tem esgoto. O Brasil é um país muito grande, é um país muito grande. Nossa população é muito grande? Sim, nossa população é muito grande. Mas outras obras são feitas em detrimento de saneamento básico. Então, metade da população brasileira não tem esgoto em casa e outros 35 milhões de pessoas não têm água encanada em casa. 35 milhões de pessoas, 17% da população. A gente está falando de muita gente para que esse assunto não seja um assunto que dê manchete todo dia, que seja importante a gente discutir todo dia. É gente pra caramba. A gente não está comparando o Brasil com coisa nenhuma, a gente está comparando o Brasil com o próprio Brasil. Por que você privilegia determinado tipo de obra e não privilegia saneamento básico? Seria tão importante. E a minha segunda pergunta, Renata, é isso. Qual o impacto que isso tem nesse momento? É duro que alguns assuntos venham à tona num momento de tanta angústia, de tanto sofrimento, e a gente só começa a discutir eles por força dessas circunstâncias tão ruins e tão emergenciais. Mas, bom, pelo menos eles estão sendo discutidos e saneamento é um deles. Então, para quem também não conhece, e muito pouca gente tem conhecimento sobre esse assunto, qual o impacto que tem metade da população brasileira não ter acesso a saneamento básico e a disseminação do coronavírus? Acho que só para ainda reforçar mais a gravidade dos dados, quando eu ainda falo que desse número de 17% da população que não tem acesso à água, isso não conta o percentual da população que tem acesso à água, mas sem regularidade. Então, acesso à água 2 vezes por semana, ou enfim. Então, se a gente amplia para isso, o percentual é ainda maior.
e também não conta as populações que moram em áreas que não são regularizadas. Então, por exemplo, as favelas, que geralmente são áreas ocupadas irregularmente. Então, se a gente considera todos esses fatores, o percentual é ainda maior. Como que isso afeta e agrava muito os impactos da crise que a gente está vivendo agora, né, com a pandemia? Basicamente, o cuidado para a gente enfrentar, para a gente, né, se manter longe do vírus, são os cuidados básicos de higiene. Então, quando a gente fala que a gente tem uma orientação de lave a mão com água e sabão, e a gente tem, ao mesmo tempo, 17% da população que não tem acesso à água, é quase como se essa população estivesse praticamente invisível aos olhos, né, da gestão, enfim, do nosso país, dos governantes e tal. Então, isso tem um potencial de impactar muito esse público, né? Aí eu queria destacar 2 cenários, né? A gente tem um cenário rural, que são desses 35 milhões, 20 milhões de pessoas que estão nas áreas rurais, e tem as áreas urbanas, que são as favelas, né? Eu acho que quando a gente pega ainda esse cenário das favelas, das comunidades, o impacto é ainda maior num cenário como o que a gente vive, porque a população ainda vive adensada, né? Então, quando a gente não tem o controle de higiene adequado e a gente tem uma população onde na mesma casa, no mesmo cômodo, moram várias pessoas, e o efeito de contaminação, né, disso é uma bomba relógio, né? Então é isso que a gente está vendo. Assim, hoje mesmo eu estava vendo um dado que comparava 2 regiões, né? Uma onde o índice de contaminações que se transforma em morte é muito maior nessas áreas periféricas por conta desse cenário, né? E fora também o estudo que hoje já tem da própria contaminação do vírus pelo esgoto, né? Então, quando a gente tem esgoto a céu aberto, isso está ali, né, sujeito a todo mundo que está, de alguma forma, tendo contato com aquele esgoto. Tem uma legislação nova sobre isso, não tem? Que foi aprovada este ano. Ajuda, bota luz sobre a questão, ajuda a fazer investimento em saneamento, porque eu às vezes fico tão descontente e acredito tão pouco no poder público que eu acho que se a gente não partir para o setor privado, ou no mínimo para parcerias público-privadas para resolver esse tipo de questão, vai ser uma questão insolúvel no Brasil, porque me parece realmente um absurdo que metade da população brasileira não tem acesso a esgoto quando a gente é a 9ª economia mais forte do mundo, quando a gente é um grande produtor de insumos, quando a gente abastece o mundo inteiro de carne e de frango, quando a gente tem culturas tão ricas, quando a gente é tão bom em soja, quando a gente tem parques industriais incríveis, quando a gente produz a quantidade de carros que a gente produz, quando a gente chegou ao grau de tecnologia que a gente chegou, é assunto esquecido. Sim, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, ponto final, né? Eu brinco até, eu falo, não dá nem para a gente imaginar que a gente convive com um cenário onde a gente discute inteligência artificial e tem gente ainda que tem que caminhar quilômetros para pegar água num balde, né, e voltar para casa com a água no balde. Mas, sim, a gente está nesse momento agora com um marco regulatório, né, do saneamento sendo discutido e votado, né, ele está no Senado, agora foi aprovado na Câmara, está no Senado. Eu acho que assim, o problema do saneamento ele é complexo, ele não tem um motivo pelo qual a gente não avança, né? Eu acho que do ponto de vista de investimento, a gente tem uma estimativa que é de 508 bilhões de reais necessários para universalizar o saneamento no Brasil, ou seja, é muito recurso. Então, a gente tem que... Investimento é uma parte da questão, né? A gente tem que atrair mais investimento para esse setor. O marco regulatório, ele cria novas formas disso acontecer, né? Inclusive tem maior a participação do setor privado. Ele está longe, a meu ver, de resolver todas as questões ligadas ao saneamento, né? Acho que ele ajuda a gente a avançar em algumas delas, mas ele não resolve todas. Eu acho que a gente tem uma questão também que o marco traz, que é uma possibilidade de novos arranjos institucionais, né? Inclusive com parcerias público-privadas, e com consórcios entre municípios, né, que isso é uma questão também super importante. A gente tem a possibilidade, às vezes tem um município que gera um desenho com viabilidade econômica para se levar a saneamento e outros que não, né? Agora, quando você
tem a possibilidade de você juntar um grupo de municípios e fazer um arranjo institucional mais amplo, você atrai também para os municípios que você condiciona a atração do investimento também para os municípios onde não teria viabilidade econômica e dependeria exclusivamente do governo, né? A questão da falta de investimento, eu acho que é um pouco disso, né? Você comentou na abertura, é um tipo de obra que ela é invisível e de longo prazo. Então, quando a gente pensa que esse tema, saneamento, ele está sob a responsabilidade do município, quando o prefeito assume, né, ele tem na mesa dele ali a tomada de decisão. Eu vou investir numa coisa no qual o meu sucessor vai ter o mérito, né? Ou eu vou investir uma coisa no qual eu aqui durante o meu governo vou ter o mérito. Só que essa não é a lógica correta que se tem que fazer, porque né, quando você está num cargo público e está pensando no bem maior do coletivo, você tem que olhar esse todo não só com um olhar político do curto prazo, né? Então, isso é uma das coisas que dificulta, mas não é a única também. Eu acho que também tem muita gente muito bem intencionada que está unindo esforços aí para avançar. Acho que uma outra questão também super importante para a gente conseguir seguir nessa agenda é a questão da inovação, né? O setor é um setor que opera no mesmo modus operandi e com as mesmas tecnologias há décadas, né? Enquanto a gente está avançando em tecnologia e inovação em todos os setores, é um setor que está indo a um ritmo mais devagar, e é super importante isso, porque tem áreas, isso vai de território para território, aonde o melhor investimento, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista econômico, não é a rede grande, com as grandes estações, como a gente está acostumado nas grandes cidades, né? Em alguns lugares isso faz sentido, como nas grandes cidades, onde a gente tem concentração de pessoas, justifica esses altos investimentos e esse modelo, mas, por exemplo, nas áreas rurais, não faz nenhum sentido. A gente tem que caminhar, por exemplo, com soluções descentralizadas, né, de acesso ao saneamento, porque permitem, a gente não tem viabilidade de chegar nas áreas rurais que são dispersas e afastadas, né? Então a gente tem, e já existem muitas tecnologias nesse sentido sendo pensadas. O que a gente precisa também é um ambiente regulatório que legitime essas tecnologias e entenda elas como soluções mesmo para a questão, para o desafio. Porque, inclusive, muitas delas têm os mesmos índices de eficiência do que a gente tem nas grandes estações. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que precisam ser coordenados, né, e que precisam avançar paralelamente com um olhar de coordenação central para que a gente possa mudar essa realidade, né? Você está coberta de razão, mas quase sempre, e esse comentário é um adendo, tá? Quase sempre a gente se preocupa muito pouco com o assunto e, portanto, a gente não cobra, a gente não põe tanta pressão social quanto a gente deveria para que o assunto seja resolvido. Então, gente, o que a Renata está aqui dizendo para a gente? Que para 35%, para 35 milhões de brasileiros, 17% da nossa população, que está todo dia vendo uma campanha na TV, no rádio, em cartazes perto de onde ela mora, ela está sendo bombardeada por uma informação que é a seguinte: lave as mãos obsessivamente, lave as mãos com água e sabão, ou com álcool gel obsessivamente, porque essa é a única maneira de você evitar um contágio, evitar a exposição a um hospital que vai estar lotado com um monte de gente cansada, estressada, com os leitos todos tomados. É um risco de vida, ainda que você não seja do grupo de risco dessa doença, é um risco de vida que se oferece para você e que as pessoas que estão em torno de você. Legal. 35 milhões de pessoas não têm como fazer isso, porque elas não têm água em suas casas. Por que elas não têm água em suas casas? Por uma série de motivos, mas o principal é falta de prioridade no setor. Tem vários outros que a Renata super bem citou agora. A gente precisa desenvolver tecnologias mais eficientes, a gente precisa agir em conjunto, a gente precisa juntar, ligar vários setores. Não são obras simples e fáceis, são obras muito complicadas, muito caras e de muito longo prazo. Então, todas essas características fazem com que isso não entre na lista de prioridade da autoridade pública. Sabe quem bota a autoridade pública lá? Você.
Então, você se preocupa em olhar se na listinha de prioridades daquele candidato tem um planejamento eficiente para a instalação de saneamento básico naquela região onde você mora, ou na região do entorno onde você mora, porque você pode estar protegido numa boa casa nesse momento, com água na sua torneira, com esgoto direitinho, arrumadinho, mas você corre um risco muito grande também por causa do seu entorno. E além disso, poxa, vamos desenvolver algum senso de consciência social? Quem está perto de você é brasileiro como você, é um cidadão como você, e, portanto, pela nossa Constituição, merecedor exatamente dos mesmos benefícios sociais que você. Então, é importante que a gente traga para dentro de cada um essa responsabilidade, porque quando você fala no assunto de maneira geral, parece que é um negócio lá para os governos resolverem, mas quem resolve os governos somos todos nós. Então, é entrar na nossa lista. A gente está fazendo uma listinha aqui, sabe, Renata, de coisas que a gente vai passar a prestar atenção depois que tudo isso passar. Sim. Então, eu acho que é muito saudável que as pessoas comecem a prestar atenção em consumir melhor depois dessa pandemia. Ou seja, se você é um consumidor permanente de rede hoteleira, por exemplo, você viaja muito e usa muito hotel, acho que não custa você prestar atenção nas redes hoteleiras que, neste momento, estão trabalhando para o benefício dos seus colaboradores que tiveram ali, né, propiciando a manutenção dessa rede e os lucros dessa rede durante tanto tempo. Então, consuma hotéis, compre pacotes de hotéis, fique em hotéis, gaste sua diária num hotel que tenha tido um comportamento bacana nesse momento. É a mesma coisa com política. Você tem que pensar no seu próximo voto, enfim, para quem você vai entregar, né? São pessoas que neste momento apresentaram prioridade em pessoas, são pessoas que no longo prazo pensam no bem-estar de pessoas. Então, acho que isso, quando a gente individualiza e traz para si a responsabilidade, a gente consegue começar a construir alguma coisa nova, né? Eu acho que até a gente no Instituto Igual, a gente tem uma visão de que isso é uma grande parte da solução para o problema, né? A questão da educação da população, de aproximar a sociedade dessa temática, porque é justamente isso. Normalmente as pessoas não conhecem esses números, elas pensam que saneamento é alguma coisa para o governo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso fazer nada para isso, e não é assim, né? Tem coisas que você pode fazer no ponto de vista individual, tem, assim como outros temas, você tem um papel de mobilização e de cobrar, né, a gestão pública em relação a esse tema. E os outros é um pouco do que a gente já conversou aqui, né, a questão da inovação. A questão da inovação, a gente tem até uma iniciativa que a gente está lançando agora, que é um fundo filantrópico rotativo que se chama IPU, que é uma primeira iniciativa no Brasil baseada no conceito de Venture Philanthropy, que é como que a gente mobiliza, usar um mecanismo para mobilizar recursos, né, seja através de doações, seja através de investimentos, para apoiar negócios de impacto social e organizações sociais que estejam desenvolvendo soluções para o desafio da água e do saneamento, né? E dessa forma, você apoiar um grupo de organizações que estão avançando nesse sentido, mas que normalmente são menores, enfim, não têm acesso a tanto capital e a tanto mercado como as grandes companhias de saneamento. Então, a gente está fazendo isso, só que a gente não está fazendo sozinho, a gente está fazendo isso coletivamente. Então, a gente está convidando outras organizações, empresas, organizações da sociedade civil, setor público, para juntos a gente selecionar essas melhores iniciativas e apoiar, né? Não só com recursos, mas também com todo um acesso a conhecimento técnico, a redes que faça essas soluções avançarem, né? Não só soluções, mas também arranjos, né? Porque uma coisa que a gente vê é que, às vezes, as partes desse setor, elas já existem. O que falta é a costura das partes, né? Então, usando um exemplo, por exemplo, soluções para saneamento centralizadas, elas já existem. Só que quem precisa dessas soluções, por exemplo, não podem pagar. Então, como é que a gente cria arranjos onde a gente envolva outros atores que possibilitem um mecanismo de financiamento dessas soluções e pagamento a longo prazo, com microcrédito, enfim, cada
tem vários formatos de arranjos, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente está lançando agora em parceria com o Instituto Iguá, em parceria com a Climate Ventures, mas não é a única, né? Eu acho que tem outros caminhos que a gente também precisa buscar e principalmente coletivamente, porque às vezes é isso, não está na mão de uma organização e nem só do governo, nem só da sociedade, nem só do setor público, nem só da academia resolver esse problema sozinho. No fundo, é como é que a gente se une, cada um contribui com o que tem de melhor, né? Lógico, numa agenda coordenada, com um olhar de longo prazo, né, do governo. Mas acho que todo mundo tem a sua forma de contribuir para que a gente mude esse cenário. Renata, conta um pouquinho para a gente encerrar, qual é o papel do Instituto Iguai e onde exatamente ele atua? O Instituto Iguá é uma organização sem fins lucrativos que nasceu vai completar agora 2 anos e trabalha com a missão de contribuir para a universalização do saneamento, né, por meio da inovação e da educação. Então, o que a gente faz? A gente mobiliza outros atores, né, outras organizações que estão mobilizadas com a causa também, para juntos a gente complementar investimentos, complementar redes, complementar conhecimentos para que a gente possa avançar nessa agenda, mas avançar de uma forma a gerar um impacto significativo e uma mudança sistêmica no setor. Né? O Instituto ele foi idealizado, ele está ligado à Iguá Saneamento, que é uma companhia privada de saneamento, e foi idealizado pela IG4, que é o fundo de investimento acionista da Iguá, que quando, ao pensar, né, nessa ideia de criar um instituto e ter uma contribuição mais ativa para a universalização, pensou justamente isso. Eu invisto em empresas, eu né, aloco capital em empresas, eu atuo na gestão por vários anos, então eu posso também gerar uma contribuição para a sociedade, para o setor, enquanto eu faço isso. Foi aí que nasceu a ideia de criar um instituto, e apesar dessa ligação, tanto com a Iguá quanto com a EG4, o Instituto ele é totalmente independente. Né? Então, a gente tem um olhar de diagnóstico, porque a gente entende que precisa acontecer no setor, né? E a gente traça a nossa atuação, seja focando na frente de acesso, então como é que a gente participa e contribui para iniciativas que possibilitam acesso ao saneamento a comunidades excluídas, e aí tem uma iniciativa muito interessante, do qual a gente se orgulha muito de participar, que se chama Aliança Água Mais Acesso, que é um conjunto de 14 organizações, né, foi criada pelo Instituto Coca-Cola, pela Fundação Avina, pela WTT, e a gente tem outras organizações ONGs que trabalham, né, na ponta e levam esse saneamento para essas comunidades rurais em todo o Brasil. Né? Então, essa é uma das frentes, a frente de acesso, a frente de inovação, que eu contei um pouco, né, principalmente com esse fundo que a gente está criando agora, mas também com outras iniciativas, e a frente de educação, que é como é que a gente trabalha para aproximar a sociedade, e daí com foco muito em crianças e adolescentes para essa temática, né? Sempre tendo o olhar de como é que a atuação nessas 3 frentes possa criar cases de referência, que esses cases possam inspirar e influenciar a formulação de políticas públicas para o setor, porque o investimento social privado tem essa flexibilidade de testar modelos, testar tecnologias e fazer histórias se tornarem realidade, mas ele não tem o tamanho e a potência de gerar a escala que a gente precisa para resolver o problema no Brasil. Isso só mesmo as políticas públicas. Então, a ideia é como que a gente pode gerar essas experiências positivas que vão, sim, influenciar para o setor. Mas eu acho que esse é o papel do terceiro setor mesmo, testar, sair na Exatamente. frente, ver novos modelos, puxar parcerias e inspirar o poder público, né? Eu tenho certeza de que chegando lá com um case bem sucedido, o poder público se apropria disso e sai fazendo. A gente já resolveu outras questões no Brasil, né? A gente teve o Luz para Todos, que foi baseado em várias iniciativas do setor privado e que se transformou num grande programa do setor público e que atingiu milhões de brasileiros no interior do Brasil, ou seja, provando que é possível fazer, mas partiu de uma iniciativa privada, partiu de uma ideia
de Sim. inovação, de parcerias concretizadas pelo setor privado antes. Então, acho que esse é o papel do terceiro setor, que precisa, sim, daqui para frente, eu acho que isso vai ser uma outra tendência que a gente vai ver, se profissionalizar bastante. Eu acho que na hora Sim. que a gente tiver institutos, ONGs, OCIPs, profissionalizadas, dando retorno efetivo para a sociedade, com Uhum. KPIs, com metas, com objetivos, com prestação de contas rigorosa e muito bem feita para os seus doadores, para os seus patrocinadores, para os seus, Uhum. enfim, colaboradores, você vai ter uma atuação mais transparente, não transparente no sentido ruim da palavra, mas no bom sentido, né, de prestação de contas aberta e cases que possam inspirar o poder público, porque, como você disse, nem sempre é falta de disposição, nem sempre é patifaria. Muitas vezes é só falta de Exatamente. experiência, de uma grande ideia, de possibilidade, de parceria, de inspiração, de um bom executivo, de uma equipe de bons executivos que tenha passado por uma experiência anterior bem sucedida, né? Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigada. E a gente, na verdade, abraçou essa causa e a gente não atua sozinho. A gente, né, quando criou o Instituto Iguai, a gente se depara com esse desafio de 508 bilhões para universalizar o saneamento, com uma perspectiva de 40 anos, né, o que a gente quer trabalhar para encurtar. A gente veio ao mundo para juntar esforços com outras organizações. Então, a gente fala que no mundo do impacto socioambiental, a gente tem que trabalhar com a lógica da colaboração. Então, né, a gente está aqui para cada um trazer o seu melhor e por isso que todas as iniciativas onde a gente se envolve e cria, desenvolve, são iniciativas de impacto coletivo, são iniciativas de várias organizações com uma causa no centro comum. Super legal, Renata. Muito obrigada pelo papo. Acho que ficou na cabeça das pessoas que estão aqui acompanhando a gente a importância que tem saneamento básico, esse troço enterrado, gente, debaixo da terra, que Sim. ninguém vê e que é tão importante que você tem como dado, porque eu tenho certeza que você abre a torneira da sua casa, se você está aqui assistindo, se você tem uma internet, se você consegue pagar todo mês, certamente deve ter uma torneira ou algumas, várias na sua casa que você abre e sai água, você deve ter esgoto, então você não precisa se preocupar com o que vai acontecer depois que você toma banho todo dia, depois que você usa água para fazer sua comida, ou depois que você lava a mão, que é uma coisa que a gente tem feito pra caramba nos últimos dias. Sim. Pensa um pouquinho, tem um monte de gente que não está lavando a mão porque não tem água e que está sujeito a não só para essa epidemia, essa pandemia que a gente está vivendo agora, para uma série de outras doenças. Eu já vi pesquisas incríveis da diferença que faz para o desenvolvimento físico e cerebral de uma criança morar numa Sim. casa com piso frio ou morar numa casa de chão de terra. É muito diferente. Então, você está condenando uma pessoa a não ter as mesmas oportunidades de todas as outras, simplesmente porque ela nasceu numa casa de chão batido e não numa casa forrada com piso frio. Esse dado, quando eu soube também da questão da relação entre saneamento e primeira infância, também foi um dado que me chocou muito, né? Acho que só para trazer aqui, quando na primeira infância a criança tem maior parte, 80%, se eu não me engano, da energia vai para o desenvolvimento cerebral, né, para o desenvolvimento das sinapses, e à medida que você vive num contexto sem saneamento, você tem constantemente doenças relacionadas a isso, né, diarreia e outras coisas, e isso drena a energia do cérebro para permitir a sobrevivência da criança. Então, a gente acaba perdendo um potencial de desenvolvimento da criança, e se a gente, né, eu brinco, eu falo, numa conta de padaria, se a gente multiplica isso por 48% da população que não tem acesso à coleta de esgoto, olha o potencial de nação que a gente está perdendo. Fora todas as questões de dignidade e todas mais. Né? É um tema que é muito sistêmico, né? Impacta em saúde, impacta em educação, impacta em produtividade. Então, acho que ele não tem esse nome, né, saneamento básico a troco de nada, é porque é básico mesmo, é básico para tudo. Que você bota no mundo e bota no Brasil um monte de crianças que não têm acesso a uma coisa básica, e eu vejo tanta gente falando em meritocracia, é falta de informação que a gente tem. Então, a gente tem basicamente Exatamente. aqui que a pessoa
essa informação, passa a se preocupar com saneamento básico. Não é possível que uma pessoa que sabe que o desenvolvimento cerebral de uma criancinha vai se dar se ela puder concentrar toda a energia física dela no desenvolvimento cerebral, portanto, na capacidade de fazer sinapses, e quando você não dá saneamento básico para essa criança, ela não vai ter esse desenvolvimento e, portanto, ela não vai ser uma pessoa competitiva no futuro, porque ela não consegue fazer as mesmas sinapses de uma criança que foi criada numa casa direitinho, com algum saneamento e água na torneira. Não estou falando de riqueza, não. Eu estou falando de exatamente essa palavra que você usou, dignidade. Então, é por isso que eu chamo vocês para cá, é por isso que a gente conversa tanto sobre esses assuntos, porque eu tenho esperança de que, expostos ao conteúdo, as pessoas, a população, comece a formar algum juízo de valor sobre isso, sabe? Comece a formar opinião sobre isso e possa atuar um pouquinho mais, né, na linha de frente do combate a essas questões, que são fundamentais para que a gente vire uma nação de verdade e não esse abismo de classes sociais que é o que a gente tem hoje. Exatamente. Enfim, a gente, né, acho que argumentos não faltam, né, desde os mais relacionados à dignidade até os econômicos, né? Então é vontade mesmo e mobilização. Tá falhando um pouco. Parabéns pelo que você faz no Instituto Iguá. Muito sucesso para você. Se você precisar de qualquer coisa, tamo junto, tá, amiga? Eu que agradeço a oportunidade de a gente trazer aí à tona a discussão, né, sobre esse tema, que é o que você falou. Quando a pessoa se depara com esses números, essa realidade, esse cenário, não tem como não se sensibilizar e fazer alguma coisa. Muito obrigada. Eu espero. Obrigada. Grande beijo para você. Boa sorte. Fique segura. E para você também. Um beijo. Família também. Tchau, tchau. Tá ótimo para todos nós. Tchau. Então, gente, é assunto duro, mas é de assunto duro que a gente precisa falar. Vocês entenderam o que a Renata falou? Metade, 48%, praticamente a metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E 35 milhões, 17%, não tem acesso à água. Então, neste momento de crise, isso veio à tona, as pessoas estão falando um pouco mais disso. Por quê? Porque se tivessem água na torneira, não estariam tão vulneráveis a um vírus que basta você lavar a mão com água e sabão o tempo inteiro, que você está protegido, ou pelo menos parcialmente protegido. Metade da população não tem acesso a esgoto, então esgoto a céu aberto ou fossa mal feita, que está contaminando tudo que está em volta, inclusive os rios, onde esses dejetos são eventualmente despejados, porque estão num raio de proximidade pequeno e tal. E mais do que isso, crianças que na primeira infância não atingem o pleno desenvolvimento, porque vivem com doenças que são doenças típicas da falta de saneamento, ficam pessoas que não são competitivas no futuro, porque o cérebro não se desenvolve bem. É muito importante a gente pensar nisso, porque isso é um problema coletivo. Como é que a gente pode aspirar ser uma nação minimamente eficiente no futuro se a gente carrega metade da nossa população que não tem acesso ao saneamento básico, né? Então, deixo esses recados para você. Agradeço muito a Renata aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês que... Olha, está aqui a Milene dizendo que é assunto mais triste, porém necessário. É muita gente sem acesso nenhum ao básico. Exatamente, Milene, ao básico. As estatísticas não mostram a realidade, até mostram, a gente aqui não lê. A gente não lê. Temos casos de sucesso nos municípios, sim, tem iniciativas muito interessantes em alguns municípios brasileiros. Ainda assim, e apesar desse esforço, 50% da população ainda não tem acesso a saneamento, né? E sim, nas grandes cidades são basicamente esses núcleos de muita densidade populacional, as favelas, as comunidades, né? E 20% está na área rural brasileira. Então, Ana, parece que é de interesse público, sim, é de interesse público que algumas pessoas não tenham capacidade de competição, né? Porque quando você não pensa direito, você não vota direito também, né? Então, pois é.
É isso aí mesmo. Que bom que alguém tirou essa conclusão, eu não preciso ficar aqui falando. É por isso que eu dou informação para vocês, gente, para que vocês passem a pensar melhor sobre essa informação. A segunda etapa dela, eu não quero que vocês pensem o que eu penso. Eu quero que vocês pensem com base em fatos. Não é possível que quando você sabe que uma criança não se desenvolve direito, não desenvolve o cérebro, não vira uma pessoa competitiva, não é capaz de fazer todas as sinapses, se ela está o tempo inteiro exposta a vírus, bactérias, germes e doenças típicas da falta de saneamento, que isso não bata no seu coração de alguma maneira e que você não passe a se preocupar muito com isso. Então, o governo quer criar pessoas ignorantes? É uma possibilidade, querida, pelo menos alguns governos, certamente. Minha mãe é assim, ela lida com várias realidades, deve ter uma profissão que faz isso, né? Era o mínimo, sim. Quando você não pensa direito, você não vota direito, disse tudo, disse aqui a Leti Canjos. Para cada dólar investido em saneamento básico, economiza $4 em medicina curativa. Isso, Emerson, exatamente isso. A gente está poupando recursos de várias outras áreas quando a gente investe em saneamento básico. Mas é isso, né? É uma obra longa, é uma obra cara, é uma obra que não cabe nos 4 anos de um governo só. São obras que dependem muito do poder municipal. Então, daquele cara que você vota para ser prefeito da sua cidade, e é muito difícil a gente mapear todos os municípios, os milhares de municípios brasileiros, né? Então, sim, mas você tem toda a razão. Muito obrigada por conversar sobre esses assuntos tão importantes. Regina, obrigada a você por estar aqui assistindo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Gente, vamos cuidar do saneamento no Brasil? Vamos cobrar de quem deve cuidar do saneamento no Brasil e, pelo menos, exercer um movimento social importante, tá? Chega de memória curta, é isso mesmo, Slaine. Agora a gente tem tempo para pensar sobre isso, vamos pensar, né? Parabéns, Ana. Me disse a Cristina, eu te acho uma pessoa super sensata. Obrigada. São lindas. Amanhã tem mais? Sim, gente. Amanhã é quinta-feira e sexta-feira eu estarei aqui, tá bom? Agora eu vou correr para a minha cozinha, que eu tenho um almoço para fazer. E eu espero que vocês fiquem seguros, estejam bem, que as suas famílias estejam bem. E a gente volta para conversar amanhã, tá bom? Muito obrigada por me acompanharem aqui, muito obrigada por se interessarem por assuntos que são tão difíceis, que são tão duros, mas que são muito necessários que a gente pense nessa hora. Então, se eu estou impactando uma pessoa que seja, eu já estou bem feliz com isso, tá bom? Obrigada de coração. Beijo, essa live vai ficar 24 horas no meu story, tá bom? Beijão, tchau, tchau.